interativa porque é aula prática, né? Quando é aula teórica, todo mundo corre da aula teórica, não é verdade? Então, no Esperadinho o pessoal do Face está entrando, no Instagram também. Gente, hoje nós vamos aprender a fazer uma coxinha maravilhosa de mandioca, né? Uma coxinha de R$1, que dá pra você vender aí na sua cidade, no seu estado. Maravilhosa. Vamos lá? Pessoal, pra quem não me conhece e pra quem já me conhece, né? Eu sou Gislene Cabral, salgadeira. Trabalho com salgados e ajuda pessoas que querem montar o seu negócio, que querem começar a trabalhar com vendas de salgados, a se tornarem salgadeiros e salgadeiras de sucesso. Mas, Gislene, o que é salgadeiro e salgadeira de sucesso? Nada mais é do que você se tornar referência na área de salgados aí na sua cidade, aí no seu estado, na sua região, quiçá no Brasil, né? E é isso que eu faço. Eu auxilio essas pessoas, eu oriento essas pessoas, eu tiro dúvidas dessas pessoas referente aos salgados. E sabe por que eu faço isso? Porque eu vivo de vendas de salgados exclusivamente. A minha fonte de renda é salgados. E é por isso que eu vim aqui falar para vocês sobre salgados, né? Antes de começar a fazer a nossa coxinha de mandioca, para quem ainda não está acompanhando os nossos vídeos, nossas lives, entra na página Gislene Cabral, entra no Instagram Gislene Cabral Salgados. Tem um monte de conteúdo que vai te ajudar, que vai te orientar, que vai tirar as suas dúvidas para você que está começando a trabalhar com salgados ou que já trabalha com salgados aí. Eu te garanto, muitas coisas vão fazer sentido para você, vai esclarecer e vai te ajudar aí na sua cidade, na sua região. Gente, o que eu trouxe para vocês hoje é uma exclusividade da nossa lanchonete, coxinha com massa de mandioca de R$1. O que eu fiz aqui? Eu já bati porque eu bato na minha misturela ali. Mas para você que quer produzir aí na sua casa, o que eu oriento a fazer? Cozinha essa mandioca. Aqui eu tenho 2 quilos de mandioca, equivalente a R$5. Tá? O quilo aqui na minha cidade sai em média R$2,50, então tem R$5 aqui. Qual que é o ponto essencial da sua mandioca? Gente, a sua mandioca não pode estar cozida demais e nem dura demais, principalmente se você não tiver uma batedeira, uma misturela igual eu tenho aqui na minha lanchonete. Então, como que você vai saber? Simples. Tá vendo essa mandioca? O ponto ideal dela é esse ponto aqui, ó, sequinho, tá vendo? Não é uma mandioca que está derretendo, mas também não é uma mandioca que está totalmente dura. Ela precisa estar num ponto que você pega o seu garfo e ó, simplesmente quebra. Tá vendo? Percebeu? É essa a textura da sua mandioca. Gislene, mas como que eu vou fazer para poder amassar minha mandioca? Se você não tem na sua casa uma batedeira, você pode estar batendo aos poucos. Você pode estar amassando a sua mandioca com um garfo, tá vendo? Você simplesmente vai amassar a sua mandioca. Gislene, mas vai ser muito difícil. O que eu posso fazer também? Sabe aquele rolo que eu falei para vocês antes, que você pode abrir massa com ele? É essencial para você também amassar a sua mandioca. Amassou toda a sua mandioca ou bateu na sua batedeira aí, o que você vai precisar para unificar então essa coxinha sua de mandioca? Gente,
Antes de unificar a sua mandioca, tem um segredo que nós usamos aqui na nossa lanchonete. Eu vou falar para vocês e vou explicar por que nós fazemos isso daqui. Para cada 2 quilos de mandioca, nós utilizamos meio quilo da nossa massa de salgados, cozida. E nós simplesmente misturamos ela a essa mandioca. Você vai me perguntar, por que, Gislene, que vocês fazem isso? Vai perder o gosto do salgado de mandioca? Jamais. Não vai perder, porque a maior parte, 75%, 85% da sua massa é massa de mandioca. Por que nós colocamos então, agregamos a massa cozida à nossa massa de mandioca? Eu acredito que já aconteceu com vocês, porque comigo já aconteceu. Se você chegar no estabelecimento, vai comer uma coxinha e aquela coxinha tá com aparência de preta por fora. Quando você abre ela por dentro, tá normal, mas a casquinha dela tá preta. Pois é, isso acontece porque quando nós vamos amassar a nossa mandioca, nós pegamos e agregamos. Se a nossa mandioca fica muito mole, nós começamos a jogar trigo sem estar cozido na nossa mandioca, para ela poder dar um ponto. Porque lógico, quanto mais cozido for sua mandioca, melhora esse processo aqui para você estar sovando a sua massa, não é verdade? É mais prático. Porém, gente, se você agrega trigo aqui, se você joga trigo na sua massa, que ela já foi cozida, o que vai acontecer? A sua coxinha vai ficar com aquela aparência, porque o trigo vai sapecar por fora ali na hora que você for fritar. Ele não vai cozinhar. Então não é interessante. Então, para que isso não aconteça, você prepara, tira aí meio quilo ainda da sua massa que você fez e bata junto com essa massa aqui, que não vai mudar, literalmente não vai mudar o gosto da sua coxinha. A sua coxinha vai ficar firme, você vai poder guardar ela num freezer, num resfriador, na sua geladeira. Não vai precisar congelar a sua coxinha. Não há necessidade de fazer esse congelamento da sua coxinha, porque justamente você agregou ela uma massa cozida já, de um trigo que já foi cozido. Essa massa nossa, ela não vai leite, não há perigo de azedar. Então, quando a sua massa não vai leite, não tem necessidade de você congelar a sua coxinha, porque ela não vai perder. Até mesmo também porque ela vai dar firmeza na hora de você modelar. O que nós utilizamos? Margarina, 2 quilos de mandioca cozida, você acrescenta 2 colheres de margarina. Por que, Gislene, margarina e não óleo? Eu, Gislene, prefiro literalmente a margarina, porque ela vai dar uma cremosidade na minha massa. Minha massa vai ficar uma massa macia, tá vendo? Fácil de eu manusear ela. Não vai ficar uma coxinha oleosa e ela não vai absorver uma quantidade grande de óleo na hora que eu for fritar. Você imagina, se você coloca uma grande quantidade de óleo aqui, quando você for fritar, a sua coxinha literalmente vai absorver mais óleo, porque toda coxinha absorve muito óleo, e aí você perde. Então a sua coxinha fica encharcada, fica com aparência feia. Então evita de colocar óleo na sua coxinha, coloque margarina, tá bom? Até mesmo por causa do sabor, né, gente? Aqui nós temos o nosso frango já refogado. Gente, refogado, pelo amor de Deus. Pior coisa que tem é você morder uma coxinha de frango e aquele frango simplesmente foi passado ali na
panela e não foi refogado. Refoga o seu frango. E nós não temos nada demais além do nosso frango, o tempero que nós utilizamos, cheiro verde. Você pode perceber que o nosso frango, ele é seco, tá vendo? Você pode apertar, ele não tem quantidade de óleo. Você não precisa de óleo então para refogar seu frango? Claro que precisa, né? Porém, é mínima a quantidade de óleo. Somente para você refogar. Você vai refogar, secar ele bem sequinho. Quando ele estiver totalmente refogado, olha, não tem óleo nenhum. Zislene, mas você não utiliza nenhum creme no seu frango para poder colocar, montar a sua coxinha? Não. Nós aqui não trabalhamos literalmente com nenhum tipo de molho específico. E sabe por quê? Porque você está trabalhando com salgados de R$1. Isso não quer dizer que você não está entregando um salgado de qualidade para o seu cliente. Ao contrário, você está entregando ao seu cliente uma coxinha de mandioca, tá? Com margarina, manual, um frango refogado, bem temperado. Então não precisa você colocar nenhum creme aqui, nenhum molho na sua coxinha, no seu frango, porque se você colocar, você vai perder na quantidade de produto. E o critério de quem trabalha com salgados de R$1 é simplesmente fazer o quê? Controlar a quantidade de produtos que você está usando. Você pode me perguntar qual que é o peso ideal para uma coxinha de salgados de R$1? Eu vou estar dizendo para você o seguinte: varia muito. Vai aí da sua região, vai da sua cidade, mas em média a minha coxinha ela é mais ou menos 75 a 80 gramas cada coxinha. Não precisa ser uma coxinha maior, porque já é um salgado de R$1, né, gente? Então você precisa equilibrar. Por que a coxinha dá lucro? A massa de mandioca. Gente, olha o que eu gastei aqui. Eu gastei R$5 com minha mandioca, mais R$1,50 do preparo da minha massa, deu R$6,50, mais 2 colheres de margarina, que foi aí 20 centavos, deu R$6,70, mais meio quilo de peito de frango, que deu aí R$5, né? Ao todo, eu vou gastar para produzir R$13 para me produzir toda a minha coxinha. Eu vou estar mostrando para vocês o que essa massa de 2 quilos vai render então. Aqui ela já está amassada, porque igual eu falei para vocês, eu tenho a minha misturela, é mais prático para você sovar ela. Terminou de bater, você começa então a sovar a sua massa. Zislene, mas vai ficar pedacinhos de mandioca? Vai. E é legal isso. Sabe por que é legal? Porque quando o seu cliente morder a sua coxinha, ele vai sentir o pedacinho de mandioca que está ali. Isso é interessante para o seu cliente, porque ele vai sentir o gosto. Então, como que nós vamos fazer? Sovamos então a nossa massa, correto? O que nós vamos fazer? Você tira um pedaço da sua massa, mais ou menos como uma laranja pequena, percebe? E aqui você vai, fez uma bolinha, coloca os seus 2 polegares ao meio, achate e começa então a girar sua massa na sua mão. Percebe que ela ficou uma cumbuquinha? Ela ficou uma cumbuca. E é aqui que você vai colocar então o seu recheio.
Que tanto de recheio? Bom, aqui eu pego mais ou menos uma porção de 3 dedos. Ó, é isso que eu faço aqui, ó. E eu vou fazer o que? Pego com os 2 dedos, o indicador e o polegar e fecho. Eu vou fechando então minha coxinha, vou girando. Quando você gira ela, você vai tirando o excesso de massa, percebe? Ó, e vai apertando a sua coxinha com esses 4 dedos assim, ó. Tá vendo? Abre e fecha. Percebe? Porque quando você faz isso, você tira, gente, todo o ar que está dentro da sua coxinha. Ó. Perceberam? Aqui está a minha coxinha de R$1. Essa daqui é o tamanho ideal para uma coxinha que você vende aí na sua cidade, vende na sua região, uma coxinha de R$1. Não precisa maior do que isso. Ó. E assim nós vamos montando. Fez a bolinha, abriu, colocou e vai fechando. Vai fechando. Isso, vou falar uma coisa pra vocês. Slane é difícil, é chato, realmente. É difícil, é chato. No começo pra você vai ser complicado. Ó, tá vendo? Pedaços maiores eu tiro da minha massa. E não tem problema ficar pedaços menores. Ó, eu abro a minha cumbuquinha, coloco minha porçãozinha de frango e fecho com a minha mão assim, fechando, ó. E vou girando ela aqui embaixo. Quando você gira a sua coxinha aqui embaixo, ó, você aperta, gira, tá vendo? Nossa coxinha de R$1. Gente, e fica um sabor sem igual mesmo. Podem preparar. Essa massa aqui, nós também utilizamos a mesma massa para fazer o presunto e queijo nosso de bolinha. Mais pra frente eu vou estar ensinando para vocês. É novidade, todo mundo gosta, tá? Todo mundo gosta. Quem não gosta de uma coxinha de massa de mandioca, não é verdade? Se você falar para mim que não gosta, você pode contar aí quantas pessoas não gostam de coxinha de massa de mandioca. É divino. O sabor da coxinha de massa de mandioca é outro. E outra coisa, econômico. Econômico. Você pode me falar, ela dá trabalho? Dá. Ah, gente, vocês já viram falar também daquela máquina antiga de moer carne? Minha mãe, ela, quando eu era criança, ela fazia coxinha moendo, triturando naquela máquina de moer carne. E eu acredito que dê certo. Eu nunca experimentei aqui, mas você pode estar experimentando aí e pode estar me mandando uma mensagem confirmando se é verdade ou não. Você percebe que vai pouco recheio. Você vai falar pra mim, mas Slane, a coxinha não vai ficar seca demais? E eu vou dizer pra você o seguinte: não, ela não vai ficar seca demais. Porque aí na sua lanchonete, ou quando você for entregar essa coxinha para outro cliente seu, você pode estar mandando junto, sabe o que? Uma maionese temperada. Produção caseira da sua lanchonete ou aí da sua casa.
que seu cliente vai amar e vai degustar com uma coxinha de mandioca. Olha só, nós já fizemos 3, 6, 7, 8 coxinhas. Nosso custo foi R$12 para produzir. Nós não estamos nem na metade da massa da coxinha aqui. Percebe que ela é rentável? Compensa você produzir? Compensa. E eu só vou dizer para você o seguinte: faça em menor quantidade. Se você não tem prática, prepare ela em menor quantidade, porque aí você vai então praticando. Lembra que eu falei para vocês que a prática leva à perfeição? Que a frequência vem antes de que a excelência? Você só vai se tornar um salgadeiro de sucesso, uma salgadeira de sucesso, se você praticar. Prepara aí na sua casa, para os seus familiares, para os seus filhos, para os seus vizinhos, e começa a ver a diferença na sua vida. Ó, só aqui, ó, 3, 6, 9, 12. Já pagou o nosso produto. Já pagou o nosso produto. 12 coxinhas. E essa massa aqui, ela rende em média 40, 50 coxinhas de R$1. Uma quantidade de 2,5 kg. Compensa? Compensa. Mandioca tem em todo lugar, né? Em todo canto você vai achar mandioca, macaxeira, aipim. Depende aí da região que você está. Aqui na minha cidade é mandioca, mas em outros estados a gente já conhece então como aipim ou macaxeira, que é toda nossa, que é a mesma coisa, a mesma mandioca. Ela vai render do mesmo jeito, tá bom? Gislene, como que você faz para empanar os seus salgados? Bom, eu acredito que essa é uma dúvida muito comum das pessoas. Inclusive, esse tempo atrás, eu estava até conversando com Meire. Meire perguntou, eu perguntei para ela como que ela fazia para empanar, né, o salgado dela. Ela falou para mim que ela utilizava leite para empanar o salgado dela. Passava no leite, passava na farinha de rosca. Gente, eu quero dizer para vocês o seguinte: não usem leite para empanar os salgados de vocês. Por quê? O leite, ele já tem a tendência por si só de azedar. Se você utilizar o leite para você empanar o seu salgado, você vai estar gastando um dinheiro desnecessário. Não há necessidade de você gastar esse dinheiro para você produzir, para você empanar o seu salgado. E além do mais, você ainda vai correr o risco de azedar a sua produção de salgados. Gislene, por que azeda? Porque é leite. Se o seu salgado não tiver congelado, se o local de armazenamento dele não for para congelar e passar aí de 3, 4 dias ele no resfriador, se ele tiver só para resfriar, o seu salgado literalmente vai azedar. Então, descarte a possibilidade de empanar o seu salgado com leite. Faça o seguinte: empane com água. Nós só utilizamos a água aqui para empanar o nosso salgado. Nós não utilizamos leite, nós não utilizamos ovo. A qualidade do seu salgado vai ficar muito boa somente com a empanação da água e da farinha de rosca. Não vai perder a qualidade, vai ficar sequinho e não vai azedar. Tá bom? Então,
preocupa em manter a qualidade do seu salgado. Eu sempre bato na mesma tecla. Não é porque você está produzindo um salgado de R$1 que você tem que entregar para o seu cliente qualquer salgado. Entregue um produto de qualidade. Outra coisa que eu quero pedir para vocês, um erro muito comum e que na maioria das vezes é fatal para as pessoas que trabalham com salgados. As pessoas têm hábito de produzir e não experimentar o que está produzindo. Crie o hábito de produzir o seu salgado e experimentar. Experimenta o seu recheio, experimenta a sua massa, se o sal, se o tempero, experimente o seu salgado. Quando você terminou de fritar, vai lá e experimente o seu salgado. Não quer dizer que você vai ter que experimentar todos os dias. Óbvio que não, né? Porque senão, olha como é que eu tô, gordura que eu tô, só Jesus na causa, né? Mas você tem que experimentar sim. Porque se você experimenta o seu salgado, você verifica se ele está ficando... Ó, tá vendo aqui? Abriu na parte de baixo. O que eu fiz? Eu só fui girando ela, ó. Girei, fiz uma bolinha de novo e terminei a coxinha. Então vocês perceberam? Aqui eu gastei R$12 para mim produzir minha coxinha. Com tudo, farinha de rosca, com a minha massa que eu já preparei, com a margarina, com o meu frango, tá? E eu já aqui, ó, perceba aqui que eu já tenho 24 unidades com essa massa que eu preparei. Já foram sim, então, o dobro. Aí você pergunta pra mim, é rentável? É, desde que você controle a sua produção. Controle a quantidade de recheio que está sendo posto, se a sua massa está sendo feita adequadamente, se o seu salgado está sendo armazenado adequadamente, e aí você vai garantir então que você tenha um salgado de qualidade, um salgado rentável, porque você controlou a sua massa, controlou o seu recheio e equilibrou. Então, eu falo isso sempre para vocês, salgado de R$1, gente, dá lucro, dá, mas desde que você controle produtos com a sua produção, com quem for fazer, ele precisa ser orientado por você. Você precisa aprender para você orientar essa pessoa. Cisline, não é mais fácil produzir a minha coxinha na máquina de fazer salgados? Bom, para quem trabalha com salgados de R$1, não é vantagem fazer a coxinha na máquina que a gente produz a nossa salsicha. E eu vou dizer o porquê para vocês. Por que não é vantagem? Porque a máquina de salgados, você precisa, esse frango aqui, que me rende em torno de 60, 70, 80 coxinhas, quando eu vou preparar ele na máquina, eu vou ter que acrescentar um creme. O meu frango molhado, ele não vai render. E quando eu acrescento esse creme, que eu for passar ele na máquina, ele vai me render em média menos da metade do que eu faço manualmente. Então, gente, eu acredito o seguinte, eu não utilizo. Por que eu não utilizo? Porque se eu faço o meu salgado manualmente, o meu recheio, ele sai inteiro. Ele não vai sair macerado dentro da minha coxinha. Por ele não sair macerado dentro da minha coxinha, vai me render. Eu vou controlar então o meu produto aqui. E além disso, quando o meu cliente comer a minha coxinha,
ele vai sentir o sabor do frango. Ele não vai pegar aquele salgado que ele está todo macerado ali por dentro, precisa ser congelado, porque a massa, para mim fazer a minha coxinha, ela precisa ser mais mole. Para quem faz salgados de R$1 e vende salgados de R$1, a gente sabe que não dá tempo de ficar congela, descongela, congela, descongela, congela, descongela. Então, faça a sua coxinha manualmente. Faça manualmente, porque você vai manter a qualidade do seu salgado e vai manter ainda o controle do seu produto. Aí você vai falar para mim por que nós trabalhamos com salgado de R$1 conseguimos manter a nossa lanchonete de salgados de R$1. Por isso que a gente controla o nosso produto, a gente controla a produção, controla o recheio que é colocado e garantimos que o cliente que consumir a nossa coxinha, o nosso salgado, ele vai voltar a comer da gente, vai voltar para comprar, porque o salgado é de qualidade, é bom. E olha só, não falei para vocês que ia dar mais de 40 coxinhas? Pois é. Só aqui nós já vamos para 36 coxinhas, feito com 2 quilos de mandioca. Ela vai ficar em torno de 2,5 kg, porque nós acrescentamos meio quilo de massa desse nosso salgado comum. Gente, outra coisa que eu quero falar para vocês é o cuidado que vocês precisam ter na hora de vocês escolher o fornecedor da farinha de rosca. Por que, Gislene, a farinha de rosca influencia no meu salgado? Porque a pessoa que for te vender a sua farinha de rosca, ela precisa fazer do pão seco e puro. Eu acredito que assim como já aconteceu aí com vocês, de vocês comprarem uma farinha de rosca numa padaria ou de um fornecedor, e quando você for fritar o seu salgado, por mais que você teve o controle na quantidade de margarina, de óleo, você foi fritar o seu salgado e seu salgado ficou com aparência de encharcado. Na realidade, ficou encharcado, escuro, encharcado, absorveu mais óleo. Isso é muito comum, gente. Quando a pessoa ela vai te vender uma farinha de rosca e essa farinha de rosca não é pura. É muito comum. Normalmente, quando você não conhece o seu fornecedor, já pega com um, pega com outro. E a pessoa, para te vender, ela acrescenta ali uma quantidade de pão doce, aquelas rosquinhas, bolacha. Eu já peguei farinha de rosca com bolacha dentro, aquela bolacha recheada preta ali. E isso daí, o doce, quando ele agrega no seu salgado, ele encharca, viu? Então, quando você for lá negociar a sua farinha de rosca, faça o seguinte: já pergunte para o seu fornecedor se o pão dele, a farinha de rosca que ele vai estar triturando para você, se é somente de pão francês mesmo, ou se ele está agregando outras coisas, rosquinha, bolacha, para misturar na sua farinha de rosca, tá bom? Farinha de rosca com pão doce, com rosquinha, vai encharcar seu salgado. Fica de olho, observe, e quando você achar um fornecedor de farinha de rosca, que a farinha de rosca for boa, segura esse cara. Faça um acordo com ele, pegue o produto dele por semana, porque é difícil a gente achar farinha de rosca boa para poder manter a qualidade do nosso salgado, tá?
E lá vamos nós. Percebe? Quando você pega a prática de fazer manualmente, é rapidão. Rapidão você monta as suas coxinhas. Gislene, você utilizou massa do seu salgado cozido, massa cozida. Preciso congelar a minha coxinha agora? Não. Você não vai precisar congelar a sua coxinha, porque a sua massa ela já está firme. Você não precisou acrescentar trigo, você não precisou ficar passando óleo, manteiga, margarina na mão para poder manusear a sua massa. Porque observe, ela não gruda. Ela não gruda. Se eu manuseio aqui, ó, vai ser muito mais fácil para você trabalhar com a sua coxinha. Então compensa, gente. Não vai mudar o gosto da sua coxinha, não vai mudar a qualidade da sua coxinha, vai ficar saborosa e você vai ter mais agilidade para manusear a sua coxinha aqui, ó, na hora de montar. Ela não vai ficar uma coxinha mole, não vai precisar uma coxinha ser congelada, porque normalmente quando você deixa muito a sua coxinha, sua mandioca cozinhar, ela vira aquele lamação, né? Aquela maceira mole ali. Então, é só alguns cuidados que você precisa ter. E você pega tanta prática quando você começa a fazer, que passa a ser normal o tamanho. Você não vai precisar ficar pesando numa balança, não vai precisar ficar medindo. Olha, são nossas coxinhas de tamanho de R$1. E vende muito, sai muito. Os pedaços maiores eu posso estar retirando, os menores você pode deixar, que é saboroso. Quando o seu cliente morde, é gostoso. A quantidade de frango não é pouco e não é muito, porque você está usando frango seco, né? Você não agregou um molho aqui dentro, então você não vai perder produto. Outra dica muito importante para vocês: não se iluda ir lá no atacadão para comprar o frango, ir lá e comprar aquele frango com osso, não, tá? Aquilo lá é ilusão. Você paga R$6, R$7 um quilo de um peito de frango daquele, e você vai estar pagando mais água congelada ali, mais osso e mais pele. Gislene, mas o que você usa então? Eu compro para mim fazer o meu frango aquele peito de frango já de saquinho, de bandejinha. Ele é mais caro, mas ele rende mais, muito mais, tá? Você pode fazer o teste aí na sua casa, pode comprar daquele outro frango que é com osso, cozinha ele, desfie ele, refogue, pesa, e você vai e faça o mesmo processo com o outro, que é o da bandejinha, o de saquinho lá, que não vem osso. E você vai me dizer depois qual que foi a diferença de um para o outro. A diferença, gente, é grande. Eu fazia isso antigamente. Eu ia lá no mercado e pegava o frango, eu achava que eu pagando mais barato num peito de frango com osso, eu ia estar ganhando mais em questão de peso. Depois, com o tempo, eu percebi que não, que eu estava perdendo na quantidade do peso ali, porque vinha muita água, vinha muita água ali, vinha muito gelo, osso, pele, e eu perdia no peso do frango. Então, cuidado na hora que você for comprar seu frango aí na sua cidade, na sua região.
Observe isso, faça esse controle aí para vocês perceberem o que vocês vão estar gastando, tá? Porque salgado de R$1 dá lucro? Dá. Se você controlar seus produtos, se você controlar o seu recheio, se você controlar a sua farinha de rosca, se você controlar como ele está sendo feito. Ele não vai te dar lucro quando você compra qualquer produto, quando você prepara a sua massa com qualquer trigo, quando você acha que você tem que entregar para o seu cliente um salgado com qualquer produto ali feito de qualquer maneira, aí sim você vai começar a ter prejuízo. Porque quando você entrega um produto de qualidade, o seu cliente, ele vai voltar. E vai voltar pela qualidade do seu salgado. Aí sim. Aí eu falo para você que você vai começar a crescer o seu negócio, vai expandir. Então, entregue um produto de qualidade. Compre produtos com qualidade. Compre, prepara seu salgado com qualidade. Você não tem a perder com isso, tá bom? Gente, olha aqui. R$12 de produtos gastos, nós temos 12, 24, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 coxinhas produzidas com R$12. Então, é um cálculo legal. Se você souber controlar, o que eu vou fazer agora? Eu vou empanar minha coxinha para mim guardar, né? Como que eu faço? Eu pego uma bandeja branca ou qualquer outra cor, tá? Forro ela com um pano de prato. Por que você vai forrar, Gislene, com um pano de prato? Porque minha massa tá quente, ela vai suar. Se você cobre ela, forra ela por baixo e joga por cima e tampa, por mais que ela soe ali, ela não vai umedecer o seu salgado. Se você não fizer isso, quando você for pegar o seu salgado vai estar úmido, mole, molengue, você vai fritar e vai encharcar. Então não resolva. Então o que nós fazemos? Vamos então empanar. Lembra que eu falei para vocês? Passa na água farinha de rosca. Mesma coisa. Água, farinha de rosca. Preocupe em não jogar uma quantidade muito grande de água aqui dentro da sua farinha de rosca, para você não umedecer ela, tá? Deixa escorrer aqui e a gente joga aqui, ó. Seu salgado vai ficar sequinho, delicioso, crocante e de qualidade. Então, ó, não precisa empanar com leite. O leite vai azedar o seu salgado. Empane o seu salgado com água. Passe na água, joga na sua farinha de rosca. Ó. Gislene, eu posso terminar de fritar, fazer minha coxinha e fritar? Olha, eu aqui na minha lanchonete, eu até frito, mas eu já tenho práticas com salgados, né? Eu já tenho práticas com salgado. Então, a gente já sabe como se faz, como controlar. Para quem não tem prática com salgado, eu não aconselho que faça isso. Faça o seguinte, terminou de produzir? Leve para um freezer, para uma geladeira, para um congelador. Deixe ela dar uma firmada na sua massa. Então você frite a sua coxinha. Quando você frita a sua coxinha quente, desse jeito, como nós acabamos de produzir ela aqui, ela pode inchar e estourar. E ocasionar um problema aí na sua casa, na sua lanchonete.
Então, para que isso não aconteça, faça o que eu estou falando. Não tem fritadeira, não tem prática? Leve primeiro para um resfriador para ela poder resfriar, dar uma firmada na massa dela aí, depois de umas 2, 3 horas pode fritar a sua coxinha, tá bom? Se não, você produz hoje para você fritar amanhã. Olha só, gente, com R$12 entre mandioca, produto, recheio, nós conseguimos produzir 58 coxinhas com massa de mandioca saborosa, tamanho de R$1, lucrativa, que você pode estar preparando aí na sua casa, pode ter preparando aí na sua lanchonete, na sua cidade, porque é rentável, é lucrativo e eu garanto, é sucesso. Prepara aí e manda pra mim um vídeo, manda uma foto mostrando a sua coxinha que você preparou aí na sua casa, que eu, Gislene, quero ver se você está seguindo certinho o que eu estou falando, tá? Quinta-feira nós teremos live de novo e eu vou estar falando para vocês os principais erros que as pessoas cometem quando começam a trabalhar com salgados. E esses erros são fatais para quem está começando e para quem já está trabalhando com salgados. Um beijo para vocês, até quinta-feira. Qualquer dúvida, manda mensagem. Qualquer dúvida, entre em contato que eu estarei ajudando você a solucionar o seu problema. E vamos lá, viu? Quero você e você como salgadeiro de sucesso aí na sua cidade, na sua região. Até quinta-feira, meninos e meninas!